Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso webinar.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a educação faz parte de uma estratégia ESG e como que isso pode acontecer dentro das empresas, que tipo de projeto, que tipo de ação que pode ser feita para fomentar a educação dentro das organizações. Hoje eu estou aqui, antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline Bernardes, eu sou gerente de branding de conteúdo da Great People. Nós somos um ecossistema de marcas, que todos nós temos uma estratégia de colocar as pessoas no centro das decisões e das estratégias organizacionais. E hoje eu estou aqui com 3 pessoas, 3 especialistas aí no tema, que vão compartilhar com vocês muito conteúdo. Eu vou pedir que cada uma delas se apresente também um pouquinho das empresas para vocês conhecerem, e agora eu vou fazer só a minha audiodescrição antes de passar para a apresentação de cada um. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos escuros, na altura do ombro, eu estou aqui numa parede esverdeada, com alguns itens de decoração, uma planta, um porta-retrato, e hoje eu estou vestindo uma camisa bege, um casaco bege, porque aqui está bastante frio, de gola alta. Bom, vamos começar então com as apresentações. Roberta, pode começar. Oi, boa noite, Aline, boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui, meu nome é Roberta Hummel, sou diretora de operações da Geração Social. A Geração Social é uma empresa que tem aí uma expertise de 6 anos. Há 2 anos ela faz parte do ecossistema Great People, e a nossa especialidade que a gente está, o nosso foco é início de jornada ESG. Né? Então, o nosso objetivo é tornar esse tema simples e acessível para organizações de qualquer porte, de qualquer segmento. Então, espero aqui hoje poder contribuir com isso também, né? E assim, de uma maneira bem resumida, o que a gente faz é medir as empresas em como elas estão em relação às questões ambientais, sociais e de governança, né? E aí, o que é prioritário elas fazerem para gerar mais valor, para gerenciar seus riscos e criar uma cultura de transformação. E fechando tudo isso, como a gente integra todos esses pontos, essas ações existentes, né, em uma estratégia maior, na estratégia da empresa. E o nosso propósito, então, acho que é sempre importante dizer, né, é tornar as empresas melhores para trabalhar, melhores para se fazer negócio e melhores para o mundo. Boa, Roberta. Agora vamos ouvir então o Jorge Feliciano, do Grupo Martins, se apresentando. Boa noite a todos, quero fazer aqui minha autodescrição. Sou um homem negro, tenho cabelos escuros, crespos, estou de óculos, uma camisa social azul escura, e ao fundo, na tela, estão os valores da empresa que eu atuo hoje, que é o Martins, o grupo atacadista que esse ano fará 70 anos de existência, de história, fundado em 1953, pelo senhor Alair Martins. Somos hoje o maior atacadista distribuidor B2B do Brasil. Nosso grande foco é o pequeno e médio varejista brasileiro, e temos um ecossistema formado por um banco, uma fintech, por uma série de empresas que sustentam e facilitam a vida desse pequeno e médio varejista. Estou muito honrado de poder estar aqui para a gente ter essa troca numa noite fria em São Paulo e quase fria aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, onde eu atuo, onde eu trabalho e moro. Obrigada, Jorge. Vamos só voltar aqui para a Roberta rapidinho, para ela fazer a descrição dela que ficou faltando. Pois é, me empolguei tanto aqui, gente, que esqueci. Depois eu terminei, eu falei assim, gente, será que eu falei ou não falei? Nem me lembrava. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados grisalhos, e estou com o cabelo preso, estou usando um casaco também verde, que está frio aqui em São Paulo. E é isso. Obrigada, Aline. Nada. E agora vamos ouvir então a Daniela, do grupo da Alicerce Educação também, para se apresentar. Olá, pessoal. Boa noite, eu sou a Dani Critinelli, sou diretora de parcerias corporativas aqui no Alicerce Educação. O Alicerce é uma empresa que ajuda muitas empresas, né, a desenvolver o pilar de nivelamento da base educacional, associando isso também a outras práticas super importantes para a capacitação profissional, muito alinhado aí com as práticas, né, e a missão do ESG dentro das empresas. Então, a gente tem ajudado muitas empresas a desenvolver esse pilar. Eu tenho a missão aqui no Alicerce de conectar, né, o nosso trabalho com empresas e pessoas que são apaixonadas pela educação, né, assim como eu também. Sou muito feliz fazendo o que eu faço aqui no Alicerce hoje. Eu tenho 12 anos de experiência em desenvolvimento e acompanhamento de projetos de impacto social. Eu vou fazer minha autodescrição aqui também já. Eu estou hoje aqui na minha casa, eu sou uma mulher branca, estou usando óculos de aro preto,
meu cabelo é na altura dos ombros, são castanhos. Eu estou usando uma camiseta que eu gosto muito do Alicerce, na cor azul marinho, que tem os dizeres de uma frase épica de Nelson Mandela, grande símbolo aí da luta contra o apartheid na África do Sul, né, que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para o mundo, e no fundo tem uma parede bege. Então, obrigada, boa noite, espero poder contribuir aí com vocês nessa grande conexão aqui. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos vocês pela apresentação. Pessoal, enquanto a gente vai começando aqui o nosso bate-papo, deixem aí no chat de onde vocês estão falando e se está frio aí. O Jorge falou ali que em Uberlândia está esfriando, que São Paulo está muito frio, aqui em Belo Horizonte está muito frio. Podem ver aí pelo meu casaco, ainda mais agora que está caindo à noite. Bom, então vamos começar. A ESG, né? É um tema muito em alta no mercado. A gente vê aí todos os dias notícias, né, pessoas falando sobre o crescimento da importância desse tema dentro do mundo corporativo, mas é muito comum também encontrar muitas dúvidas, né? O que é ESG? Como que eu inicio o ESG dentro da minha empresa? Como é que é começar essa jornada? Por onde eu começo? E que tipo de ação também, de que tipo de iniciativa faz parte do ESG? Né? Muito se escuta sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, mas existem várias outras frentes que fazem aí parte dessa sigla. Uma delas, inclusive, né, é a educação, que é o tema hoje desse webinar, mas também temos ali várias práticas que não só são focadas no meio ambiente, mas são focadas também nas pessoas. Né? Igual eu falei ali no início, a gente tem sempre um foco de colocar as pessoas no centro das estratégias, então como é que o ESG pode fazer isso? Né? Então vou começar aqui com a Roberta respondendo essa pergunta para a gente, contando um pouquinho dessa prática do ESG. Tá bom, obrigada, Aline. Bom, acho que antes de tudo é sempre bom relembrar, né, o que é ESG. A ESG em português, então a gente está falando de ambiental, social e governança, né? Esse tema começou a ser bastante usado a partir ali de 2004, né? Através de um estudo que foi feito na ONU, que chama Who Cares Wins, e ali surgiu a grande provocação, né, de uma mudança de atitude das empresas para que elas passassem a levar em consideração não só o acionista, né, mas também as outras partes interessadas e impactadas pelas empresas, como os fornecedores, os colaboradores, os clientes, os consumidores e a sociedade em si, né, a comunidade onde as empresas estão inseridas e, na verdade, impactam tanto. Né? E aí, dentro do S, do social, a gente trabalha tudo que está relacionado a colaboradores, a fornecedores e a comunidade. Então, dentro disso, quando a gente fala de colaborador, a gente está falando de educação, estamos falando de saúde, de segurança, de diversidade e inclusão. Então, esse tema da educação, eu acho que ele perspassa o S ali em duas medidas, né? Não só em termos de educação do profissional, que agora precisa estar o tempo todo se desenvolvendo nesse mundo maluco que a gente vive, de grandes mudanças, e que as pessoas precisam estar o tempo todo ali aprendendo, mas também para a própria sobrevivência da empresa, porque a empresa precisa de pessoas capacitadas para as novas necessidades que estão aparecendo. Então, a educação, eu diria assim, que é primordial, inclusive, talvez seja um dos temas mais importantes para a redução das desigualdades, né? E acho que já aproveitando e falando nisso, acho que é sempre importante lembrar, na verdade, a gente na geração social sempre associa o ESG às ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Ambição 2030, porque talvez é uma forma bem mais simples de organizar esse assunto. Né? Então, acho que é sempre importante lembrar que a educação, vamos dizer que ela está relacionada a 3 ODS principais, e aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas ODS, que acho que também é um jeito mais simples da gente colocar, tornar esse assunto um pouco mais simples, né? Então, a gente está falando da ODS 4, que a gente fala de educação de qualidade, então, como assegurar uma educação acessível, inclusive equitativa de qualidade para todas as pessoas, para que elas possam ter oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. E aqui, eu não sei, gente, eu já vou até
interromper aqui o ODS4 para contar alguns casos, né? Acho que a gente tem muitos clientes que trabalham muito bem isso, de usar essa aprendizagem contínua, né? Então, depois vou contar aqui, não vou me adiantar, não, daqui a pouco eu conto alguns exemplos. A gente está falando também da ODS 8, que é a ODS Trabalho Decente e Crescimento Econômico, né? Onde aí o objetivo é alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para homens e mulheres. Então, aqui a gente está falando de inclusão, jovens, pessoas com deficiência, etc. E acho que não existe trabalho decente e crescimento econômico sem um foco imenso na educação, né? E, por fim, a ODS 10, que fala da redução das desigualdades, que é justamente sem educação é impossível a gente vencer a barreira da desigualdade, né? Então, só terminando aqui essa fala, apesar de parecer coisas muito complexas, eu acho que, e a gente vê isso bastante nos clientes, pequenos exemplos e pequenas coisas que você faz no dia a dia, às vezes sem custos altos, traz muita diferença na vida das pessoas, né? Na vida das pessoas, da comunidade, de todo o entorno, né? Então, vou contar um caso aqui, por exemplo, a Matera, que é uma empresa de tecnologia, ela costuma fazer hackathons, assim como também o Instituto Atlântico, costuma fazer hackathons com grupos minoritários, que é uma forma não só de capacitar aquelas pessoas, como de contratá-las, né? Então, aqueles que, porventura, não conseguem ser contratados dentro desse processo, já saíram do processo com uma nova capacitação, né? Porque passaram pelo hackathon. Então, esse tipo de coisa, às vezes, não é tão complicado e a gente consegue elevar a educação e levar para um número muito maior de pessoas que não só os colaboradores da empresa, como também os candidatos, e muitas vezes abrir treinamentos e processos de educação também para a comunidade e para a família, né, para os familiares. Se você faz, por exemplo, um curso de educação financeira dentro da sua empresa, por que não abrir esse curso para que os familiares participem ou pessoas da comunidade, do entorno participem, e aí a gente também amplia a nossa ação e o nosso impacto, não só dentro da empresa, mas também para a comunidade. Respondi, Aline? Me empolguei. Respondeu tudo. Então, tá respondeu bom. a próxima pergunta que eu queria fazer, que é exatamente Meu essa Deus. dos ODS, de poder linkar. Então, você já apresentou ali os ODS, perfeito. E aí, o que você falou agora no final, Roberta, sobre preparar as pessoas para entrar no mercado de trabalho, para se requalificarem, né, e voltarem para o mercado, tem muito a ver com um dado, que eu vou até ter que fazer uma colinha aqui, do nosso relatório de tendências de gestão de pessoas, desse ano e do ano passado também. Mas esse ano, mais de 50 pessoas, se não me engano, foram 54% das pessoas entrevistadas, afirmaram que a empresa tem muita dificuldade de contratar pessoas, e principalmente por falta de qualificação para o cargo. Então, quando a gente, né, realmente educa o mercado, prepara as pessoas, a gente também está contribuindo com essas empresas que estão com essa dificuldade ali de ter pessoas qualificadas. Muito legal. Então, aproveitando também até essa fala da educação, né, queria chamar aqui a Daniela para comentar um pouquinho também sobre a Alicerce, né, e um pouquinho sobre esse papel da educação no ESG, em como que vocês veem isso com os clientes de vocês, né, e como que isso realmente tem ajudado tanto as pessoas internas, né, das organizações, que muitas vezes precisam desenvolver ali, a gente vai ver ali logo em seguida no caso do Grupo Martins, mas também a comunidade, né, então contem um pouquinho para a gente como que é esse trabalho. Legal, Aline. Bom, trabalhar com educação não é algo fácil, assim, né? A gente tem grandes desafios a enfrentar por aqui e a gente luta diariamente aqui para entregar qualidade, né? E para conseguir atender as expectativas do mercado, né? A gente tem um exército de pessoas que trabalham aqui incansavelmente, né? Para conseguir mudar essa realidade da educação do Brasil, mas o ESG ele trouxe uma possibilidade, né, da gente fomentar uma transformação totalmente imprescindível para o sucesso de uma empresa atualmente, né? A gente sabe que a realidade da educação no Brasil, né, tem muita oportunidade de melhoria
e principalmente quando a gente fala de qualificação de mão de obra. Eu converso aqui, né, diariamente com muitas empresas e quase que 90% delas aí relatam ter um grande desafio com relação à qualificação, né, e contratação aí dos candidatos. O desafio da mão de obra, né, ele começa já com a leitura, né, a parte de interpretação de texto mesmo, e as 4 operações básicas, né, da matemática. A gente sabe hoje que 95% dos brasileiros possuem algum tipo de gap, né, de aprendizagem. E associar essas oportunidades ao apoio das empresas é um caminho muito próspero para a gente, né? Porque, de fato, a gente pode evoluir, né, enquanto sociedade, unindo essas duas coisas. Então, a empresa que desenvolve o pilar do ESG de forma genuína, né, ela com certeza vai estar aí no longo prazo mudando a realidade, não só dos colaboradores da empresa, né, mas como também da comunidade em torno dela, que acho que casa muito com o que a Roberta trouxe aí na fala anterior dela. E a educação, né, como estratégia de ESG, ela tem um impacto enorme assim no longo prazo para as empresas, né? Porque a gente consegue com isso reduzir o turnover, né? Aumentar a qualidade de trabalho e satisfação do colaborador, porque se a gente tiver essa possibilidade de desenvolver o colaborador e também, né, abrir essa prática para os filhos dos colaboradores, né, para os cônjuges dos colaboradores. Isso tudo, né, só fomenta aí e ajuda muito a elevar a qualidade de vida, não só do profissional da empresa, mas da comunidade no entorno, né, para que todo mundo tenha essa empresa como referência, e isso com certeza casa muito aí com o que a gente vive hoje, né? E aí, assim, né, a educação não é uma estratégia simples, né? Ela deve ser um compromisso para que os efeitos dela sejam de longo prazo dentro do ESG de uma empresa, porque é dali que nasce o entendimento que a gente precisa ter sobre sustentabilidade, né? Que vai do chão de fábrica ao CEO da empresa. E é de onde a gente consegue também em tirar esse comprometimento de governança, né? Então a gente precisa dessa união e dessa força, né, para que todo mundo esteja empenhado para fazer o ESG acontecer de forma genuína mesmo dentro da empresa, né? Porque como é que a gente vai ensinar sobre processos para alguém que não completou um estudo de matemática, né? Ou até mesmo pedir para alguém atender bem um cliente, né? Quando essa pessoa não consegue, às vezes, nem interpretar pedidos de forma clara, assim. Então, esse movimento, com certeza, impacta muito de uma forma geral. E aí, no fim, né, de tudo, eu acho que a gente está unindo uma incrível oportunidade de fechar um grande círculo de multiplicação de altíssimo impacto social, assim, porque isso é uma grande teia, né, repleta de benefícios, assim. Então, a empresa que investe em educação, né, com certeza colhe aí e deixa, né, um maior legado, porque educação acho que é o maior legado que a gente pode proporcionar para a vida de uma pessoa, né? Educação ninguém tira de ninguém, e é com ela que a gente pode melhorar diversas questões críticas que a gente enfrenta, de empoderamento feminino, enfim, diversas, né? Poderia relatar aqui várias, mas queria aproveitar, né, e já deixar aqui a deixa para o nosso querido convidado Jorge Feliciano, que está aqui com a gente,
para ele contar um pouquinho também do trabalho que a gente desenvolveu, né, em uma parceria incrível que resultou aí bons frutos. Então, acho que ele vai poder falar um pouquinho mais de como que esse grande círculo, né, pode ajudar aí essas empresas a fomentar o ESG de forma genuína. Acho que é Legal. isso. Muito bom. Isso aqui é um celeiro de aprendizados, né? Muito bom. Bom, eu quero só fazer aqui uma... Aline, eu não sei se eu apresento o case agora ou eu posso fazer uma introdução aqui primeiro. Pode fazer como você achar melhor. Na verdade, eu quero primeiro super agradecer essas mulheres incríveis que estão aqui, provavelmente um monte de mulheres incríveis e pessoas incríveis que estão na audiência, a Aline, a Daniela, a Roberta, e, assim, eu tenho algumas considerações aqui a fazer, pegando um pouco de que cada uma falou, né, porque eu acho que é muito importante nessa audiência a gente poder, e eu acho que a grande contribuição que nós podemos dar a todas as pessoas que estão aqui trocando nessa noite, né, é dar um pouco mais de clareza na visão do que é ESG. Então, eu vou falar especificamente com a minha experiência, eu tenho tido o privilégio, hoje eu sou o orquestrador dessa agenda na empresa, e eu tenho participado de alguns grupos nas categorias de base que a gente representa, na ABAD. Então, assim, a primeira coisa é que, como negócio, o ESG, no caso do Martins, está no radar estratégico, ou seja, nosso radar estratégico tem o cliente no centro, né? O que é hoje algo muito contemporâneo, muito adequado. E o ESG, ele transita sobre todas as nossas operações, eu vou mostrar daqui a pouco um pouco mais de detalhes, mas essa é uma agenda que começou muito com um certo preconceito alguns anos atrás, né? Acho que a pandemia acelerou esse sentimento de segurança que a gente precisa ter, que a gente deseja ter, seja as pessoas, seja as empresas, e eu costumo definir que essa agenda, e cada vez mais, é uma agenda que foi liderada e potencializada pelo mercado financeiro, né? Felizmente, o mercado financeiro tem esse poder de fazer as empresas se mexerem. Claro que tem lá o Kofi Annan, quando fez o Pacto Global, com a questão das ODS e tal, mas o mercado financeiro, né? Ele, na figura lá do Larry Fink, da BlackRock, ele acabou acelerando muito, casado com a pandemia. É uma agenda que, cada vez mais, está muito claro que é uma agenda para gerar mais lucro para as empresas e para as pessoas, é uma agenda voltada para gerar lucro, é uma agenda para gerar valor para as organizações e é uma agenda para gerar impacto positivo para os stakeholders, todas as partes interessadas no negócio. Na prática, é uma agenda relacionada a pessoas. Se a gente pensa no meio ambiente, nós estamos falando de nós, né? De pessoas. Se nós estamos falando do social, nem se fala. E da governança, a gente tem visto os escândalos, as coisas que fazem uma empresa quebrar, né? E não deixa de ser uma agenda, e principalmente, uma agenda que ela valoriza cada vez mais propósito e perenidade das organizações. Quer dizer, então, é uma agenda que eu estou imaginando aqui que nessa audiência dessa noite tenha muitos profissionais de RH. É tudo que a gente queria como oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante. No nosso caso, a gente realmente priorizou mudar a mentalidade dos executivos. Ou seja, não é nem mudar, vamos melhorar um pouco essa frase, é aprimorar a mentalidade, o mindset dos executivos, das lideranças. E essa talvez seja o maior desafio e é onde a gente está dando toda a energia para que essas pessoas, porque essa é uma agenda que ela não é individual, ela não é do RH, ela não é do financeiro, ela não é do marketing, ela é da companhia, ou seja, ela é de toda a liderança e de todas as pessoas. Então, é uma agenda de colaboração e de engajamento. Então, isso para nós, assim, para mim, principalmente, é uma honra, assim, porque você começa a perceber que as pessoas, de fato, querem ter um planeta muito mais sustentável, querem ter relações sociais muito mais sustentáveis para si e para os clientes e para todas as partes interessadas no negócio, e quer ter uma governança que seja ética, que seja justa, que seja pautada por princípios éticos e valores muito bem estruturados, por propósito. Então, eu acho não mais do que achar, eu tenho certeza absoluta que provavelmente todos nós, nessa oportunidade, a gente acaba estando muito bem alinhado com essa agenda. Dito isso, assim, eu quero poder aqui compartilhar com vocês um pouco, deixa eu ver se eu consigo já fazer tudo certinho, para não errar, porque quem sabe faz ao vivo, mas sempre tem, eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver se vocês já estão vendo estão vendo já a minha tela? Aqui ainda não.
Mas acho que está carregando. Está carregando, é. Isso. Eu já estou aqui em oração, vai dar tudo Agora certo. sim. Senhor, obrigado. Ai, gente. Até Bom, meu vamos gato lá. apareceu na tela aqui. Vamos lá. Já deu? Todos Deu, me veem? deu. Todos bem? Então eu vou dar um enter, provavelmente deve ter um delay. O nosso case, ele está focado, e eu achei extraordinário a Roberta quando falou, né? Ela sinaliza claramente assim que a educação faz toda a diferença. Projeto de inclusão educacional foi nosso grande plano e a nossa grande ambição. Vocês estão vendo que ao fundo tem aí os caminhões, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 1.300 caminhões, entre truco, entre carretas. Então, a gente tem uma forte vocação na logística, né? E a logística é onde, normalmente, estão as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm uma base educacional muito pobre. E aí, a nossa grande ambição era recuperar essa base educacional, e aí a gente tem esse mantra, né? A recuperação da base operacional, educacional, para fortalecimento das perspectivas futuras. Imagina que nós temos uma série de colaboradores com muito tempo de casa e que tem uma base educacional muito pobre. O Martins, como eu já tinha falado anteriormente, nosso negócio é um negócio do ponto de vista de volume de faturamento, nós estamos falando de um negócio de 7 bilhões de reais por ano, que é o nosso perfil de faturamento. Nós temos cerca de 10 mil pessoas que trabalhamos com elas, entre seletistas e representantes comerciais autônomos. Então, não é uma operação simples, operação complexa, 1.300 veículos, 188 mil metros quadrados de área de armazenagem, mais de 600 fornecedores, mais de 120 mil clientes mês, fazemos mais de 355 mil entregas mês, temos mais de 28 mil itens armazenados em nossos armazéns, e a nossa operação de transporte daria para dar 711 voltas na Terra. Ou seja, é uma operação densa, complexa, e que quando a gente associa a nossa operação a questões ambientais, nós conversamos com os desafios ambientais. Quando falamos do social, nós conversamos com os desafios sociais. E quando falamos de governança, nós temos os acionistas, os conselheiros e todas as nossas relações, todos os nossos stakeholders, ou seja, todas as pessoas interessadas no nosso negócio, nós temos muita responsabilidade. E aí, nós temos uma pessoa maravilhosa, que está vivo, está firme, forte, que é o seu Alaí, o fundador, fez 89 anos este ano, e fundou a empresa aos 18 anos, praticamente. E, na nossa perspectiva, ele, sendo a maior autoridade da companhia, e sendo a maior referência, sendo o presidente honorário do conselho, nós, através dele, assinamos o compromisso de sustentabilidade do Martins. Isso aqui é um marco na nossa história, porque ratifica a ambição de uma empresa que hoje faz 70 anos e que quer chegar aos 100 anos de forma muito saudável. Primeira providência, convidamos todas as nossas lideranças para assinar esse compromisso no nosso kickoff. Nós fizemos esse ritual de todos os diretores, gerentes, coordenadores, todas as lideranças. Claro, nós temos o mesmo compromisso, o compromisso do fundador, o compromisso do conselho é o compromisso de todos nós. E aí, parafraseando aqui um pouco do que a Roberta falou, no ODS, eu gostaria de dar uma ênfase ao ODS 4, que é educação de qualidade. Quando nós olhamos o nosso ecossistema de processos e o nosso ecossistema de empresas e dos nossos processos, eu quero só mostrar aqui rapidamente para vocês que alguém falou anteriormente, que eu não me lembro quem foi, na verdade, as organizações hoje já fazem uma série de iniciativas que estão alinhadas ao ODS. E aqui eu mostro exatamente isso. Nos ODS sociais, a gente tem uma série de iniciativas. Vocês observam que no ODS 4, educação de qualidade, o primeiro item que a gente conseguiu deixar claro que era uma iniciativa que conversava com as ODS é o projeto Alicerce Educação, que nós vamos apresentar o case logo em seguida. Então, aqui vocês começam a perceber que na nossa jornada do SG, nós fizemos primeiro um manifesto, depois fizemos um diagnóstico das nossas práticas, e aí quando eu dou um enter aqui, mostra que no ambiental nós também temos muitas iniciativas que conversam com as ODS e na governança. Então, na prática, toda empresa, na real, faz alguma coisa que conversa com as ODS. E aqui acho que está o grande X da questão, acho que é um pulo do gato, que é fazer um diagnóstico para você poder já falar assim, nós não estamos com uma agenda, uma página em branco, nós temos muitas coisas que fazemos, e depois aí sim a jornada começa com o aprimoramento,
com a estruturação e com o reporte dessas iniciativas dentro das regras de GRI e de uma série de outros reportes que existem no mercado. O que vocês estão vendo aqui não são fotos de atores, são fotos de colaboradores nossos que participaram do projeto Alicerce. Ele foi focado na logística. Nosso grande desafio no Martins, e aí vamos pegar o DS4, quando a gente pega na perspectiva das pessoas, a gente imagina que as pessoas querem ter oportunidades de crescer. A gente costuma falar aqui que é requalificar para potencializar, para oportunizar. Essas três crenças nós temos. Nós precisamos requalificar as pessoas, que é um dos grandes desafios das empresas, o reskilling. Nós precisamos requalificar, porque com a disruptura de uma série de processos provocadas pela tecnologia, por qualquer disruptura que nós estamos vivendo no mundo atual, no mundo que é orientado a dados, nós sabemos que requalificação é algo fundamental. E quando a gente encontra alguém que trabalha como operador de mercadoria manual na logística, a gente sabe que quando a gente vem com a tecnologia, eles podem e deveriam ser requalificados para poder operar uma máquina, para poder fazer estatística, para trabalhar com dados. E aí entra o que a Aline até comentou. Quando eu tenho uma base pobre, de base educacional pobre, por mais que eu queira capacitar essa pessoa, requalificar, ela não tem cognição para receber o conhecimento. Então, por isso que a prioridade, no nosso caso, na questão do ODS 4, que é da inclusão educacional, é exatamente trazer essa base educacional, requalificar, que como se fosse um passarinho, né? Que está com a asa quebrada, você vai lá, cuida dele, cuida, que a algum tempo ele vai estar voando e ele vai ter um universo de oportunidades, porque ele pode ir para onde ele desejar. Esse foi o grande desafio. E aí, quando nós olhamos esse público que vocês estão vendo aqui na tela, todas as pessoas, inclusive no topo tem o nome das pessoas, o que elas faziam, a gente entende que todo esse processo que nós fizemos foi estruturado, ele nos permitiu chegar a isso aqui, ó, que eu vou mostrar na próxima tela, que é buscar a solução, né, que é trabalhar a educação de base, trabalhar os soft skills e as hard skills e criar um ambiente de aprendizagem exclusivo para os nossos colaboradores. Na parte de baixo, tem aqui quantos inscritos tiveram, e isso foi uma baita de uma surpresa positiva para nós, porque muita gente quis entrar nesse jogo, e para nossa surpresa, inclusive tinha supervisores que falaram, olha, eu hoje sou supervisor, mas eu fui promovido de uma forma bastante peculiar, acho que eu não fui promovido de forma adequada, e eu tenho, com certeza, dificuldades de base educacional. 141 inscritos, 120 validados, 72 conseguiram concluir as etapas, 42 aprovados, e aí partimos para o processo de comunicação. Jorge, um resumo. Desculpa até te interromper, mas você tocou num ponto que tem muita gente perguntando, inclusive no chat, que é esse da liderança. Não sei se você vai comentar aí um pouquinho mais para frente, mas como você falou de supervisão, supervisores querendo participar, vai chegar lá, né? Todo mundo querendo saber como é que convence ali a alta liderança e a liderança a participar, então... Eu tinha certeza que vocês iam perguntar isso. Temos perguntas, inclusive depois podemos subir na tela. Hoje, na verdade, nós temos, inclusive, multinacionais que já estão muito mais avançadas na jornada ESG e que estão nos procurando e falam assim, por que você... Bom, primeiro, gente, que nós somos mineiros, né? Nós somos mais devagar, mas a gente vai mais rápido, porque a gente faz as coisas com o espírito do seguinte, não adianta ter pressa, precisamos ter velocidade. Mas eu falo disso daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, o grande impacto foi que nós tivemos 40 bases educacionais recuperadas, lembrando que foram 141 inscritos, tivemos 10 líderes promovidos graças a esse projeto, e tivemos, olha, pasmem, né? No meio da pandemia, junto com a Alicerce, nós fizemos um projeto meio que híbrido, online, e as pessoas não querem que ninguém pesque para elas. E nós tivemos 86% de adesão às frequências às aulas, porque as aulas eram depois do expediente de trabalho. Então, imagina que uma mulher negra ou branca, ou qualquer mulher que é mãe, tem que ir para casa cuidar do filho, mas ela não faltava aula, ou seja, a adesão às aulas foi muito alta. E aí, quer dizer, eu gosto de pegar o caso da Luciana. Eu nem trouxe foto aqui para vocês não se emocionarem, porque a gente tem, aliás, não se emocionarem e ninguém querer tirar ela daqui, né? Porque a Luciana foi a grande inspiração para mim. Eu vou fazer 4 anos de Martins, e logo que eu entrei no Martins em 2019, eu conheci a Luciana. Ela era uma pessoa que cuida de um pedaço da nossa logística, ela cuida de produtos com avaria, né? Então, ela
guarda isso dentro de um confinado, né, não dentro da área, e me chamou a atenção que esse lugar que ela trabalhava era encerado por ela. Ela trazia cera de casa para deixar o chão encerado. Eu falei, Luciana, mas que coisa maravilhosa. E eu perguntei para ela, o que você tem? Você é casada? Ela falou, não, tenho 2 filhos, sou mãe solteira, sofri abuso na infância, e eu tô aqui, amo o Martins, gosto do Martins. Eu falei, mas por que você não cresce na empresa? E aí, para nós, de RH, isso é como se fosse um tapa na nossa cara, né? Eu falei assim, seu Jorge, eu tenho vontade, mas eu, assim, eu não tenho curso, eu não tenho ensino fundamental. Eu falei, Luciana, você está me provocando a construir um projeto dentro do Martins, eu não sei quanto tempo eu vou levar para construir esse projeto, mas você pode ter certeza, pode confiar em mim, nessa companhia, que nós vamos voltar aqui, vamos fazer vocês terem uma inclusão educacional, porque eu quero ver você crescer. Essa menina é o exemplo de que, olha o rodapé, em 2 meses de projeto, a Luciana recuperou 5 anos de escola, tanto em linguagem, português, raciocínio lógico e matemática, porque ela tinha uma vontade de crescer extraordinária, e tudo que a gente precisa num projeto com alicerce é vontade de querer crescer e ser feliz. Então, essas novas lideranças, elas construíram suas competências, conseguem hoje fazer gestão de pessoas, de equipes, e têm uma qualidade de interpretação de texto escrita maravilhosa. Está aqui uma referência, né? Nós conseguimos, chegamos lá na recuperação da base educacional, porque concluímos isso. E aí, aqui está uma das fotos mais lindas que eu gosto, são os professores do Alicerce, o diretor de logística do Martins, os gerentes de logística do Martins e os nossos 42 alunos. Não, vocês estão vendo alguém triste? Não passou a foto, incrível. Jorge. Tenta dar uma passada no slide, a gente não está vendo, infelizmente. Então ele tá lendo, provavelmente. Em que slide vocês estão? Vê se carregou. Agora, novas lideranças estabelecidas. Tá bem lento. Então vai. Eu tô no slide em que tem a foto da turma na aula final de conclusão. Vamos ver se vem carregando. Vocês estão vendo o que agora, nesse momento? Recuperação da base educacional. Beleza, é o próximo slide. Então vai chegar lá. Vocês vão ver que coisa. É uma das fotos que mais me emocionam, porque você tem gente aqui que, assim, não tinha internet banda larga em casa antes do projeto. A gente foi lá, apoiou, ajustou. Tá dando para ver agora? Estamos nos depoimentos. Beleza, é logo depois. Tá bem lento, né? Chegou? Só aumenta a nossa curiosidade aqui, Jorge. Pois já tá com o coração na mão. Filme Netflix. Vê se chegou. Olha que legal. Chegamos no Formando Lideranças Adultas. Vamos, beleza. Enquanto vai passando, eu acho que tem como, se tiver comentário, Luiz, vamos... Eu deixei ela congelada aqui. Na hora que aparecer, vocês me falam, tá? Eu acho que mas agora na prática... Apareceu? Não, qualquer coisa, né? A equipe vai colocar aí na tela. Assim que então, deixa eu falar um pouquinho sobre aquela pergunta, se vocês me permitirem, sobre a questão das lideranças. Nós vamos jogar na prática, nós estamos trabalhando, o que a gente está chamando, e eu faço até questão, depois nós podemos dizer, eu não trouxe porque eu achei que não era o escopo que deveria ser abordado, mas nós temos hoje uma prioridade que é a transformação, nós estamos numa jornada de transformação da mentalidade do C-Level e das lideranças para o ESG, ou seja, nós estamos com 4 grandes vertentes. Nós estamos trabalhando todos os nossos programas de capacitação e desenvolvimento de liderança, 4 vertentes. A primeira delas é consciência, ou seja, autoconhecimento e consciência sobre a importância dessa agenda. Primeiro, para o próprio gestor, ou C-Level, diretor. Segundo, para as próprias pessoas. Vai tentar ver? Então, primeiro, autoconsciência. Segundo, ampliar a visão estratégica do que significa essa agenda para as pessoas e para a organização. Ou seja, é uma questão de sobrevivência do negócio e das pessoas. Já aparece aí? Vocês estão vendo a aula final? Não. Vê se está carregando um pouquinho. Vai carregar. Terceiro, o propósito de cada profissional. Ou seja, nós estamos trabalhando muito forte a questão dos vieses inconscientes. Tem muita gente que acha que não tem viés inconsciente, mas tem. Mas para que finalmente essas pessoas, os C-Level, as lideranças, possam ter um propósito na sua própria carreira, na sua própria profissão, na sua própria função. E aí, após essas 3 etapas concluídas de forma estruturada, finalmente as pessoas entrarem na jornada de aprendizagem ESG. Essa não é uma jornada de achismo, tem que ter muita preparação, tem muito dinheiro envolvido nessa jornada, porque
principalmente na parte ambiental, não estou nem falando do social, com a questão do contencioso trabalhista, nada disso, nem da questão da governança, estou falando do ambiental mesmo. Vem aí 100 bilhões de dólares para o Brasil, para as empresas que conseguirem fazer gestão e principalmente tiver a gestão ambiental associada a crédito de carbono. Então, não é uma agenda, e é isso que a gente está tentando agora, fazer com que os executivos entendam que tem muito dinheiro envolvido e tem muita coisa envolvida relacionada a impacto e a valor para a organização. Você já vem à tela ou não? Ainda não, mas eu vou segurar até mais um pouquinho para dar um pouquinho mais de ansiedade aí para a emoção. Tá bom. Você falou tanto de desenvolvimento de liderança, eu queria só que a Roberta e a Daniela comentassem um pouquinho também essas perguntas que chegaram para a gente, que foram sobre essa questão de convencer e de levar esse assunto para alta liderança. Já que você começou, Jorge, vou pedir para elas comentarem e depois a gente vai mostrar essa foto que eu já vi aqui, tá bem legal. Pode parar o compartilhamento. Não, olha, eu super concordo com o Jorge, assim, não responderia, acho que nada muito diferente, né? Acho que a sensibilização da alta liderança e essa cascata, né, de começar ali do CEO e ir descendo nos níveis da organização é fundamental, né? Porque isso se faz pelo exemplo, né? A liderança pelo exemplo, aquela liderança inspiracional, a liderança que também sai dos muros da organização, acho que é fundamental para isso, né? Acho que o financeiro também, então, nem se fala, né? Porque está aí, está dado, né? O que está acontecendo, tanto de dinheiro disponível, né? Novas capital mais barato para quem tem práticas ESG bem estruturadas, além de dinheiro de investimento mesmo. E tem os outros pontos, talvez não tão explícitos, mas reputação da marca, né? Perda de ótimos funcionários, né? Perda dos seus funcionários, relevância. Sei lá, catástrofe, estava até pensando aqui, a gente tem um cliente que ele ficou 2 semanas parado por causa das chuvas no sul, né? Então, ignorar mudanças climáticas achando que isso não vai te atingir, vai atingir sim, né? Então, acho que esses aspectos racionais financeiros são super importantes, e uma coisa que a gente faz muito aqui na geração social é sempre atrelar muito a benchmark, né? Então, a gente leva os benchmarks de competidores e daqueles que estão fazendo, que acho que nada como olhar que o mundo está passando, que as coisas estão acontecendo, que você tem que começar a entrar nesse jogo para sobreviver mesmo, né? Acho que é muito importante que a gente não está falando de moda, de política, a gente está falando aqui da sobrevivência do planeta, da sobrevivência das empresas e do desenvolvimento profissional de todo mundo, inclusive dos CEOs e da alta liderança, que também são profissionais, também são gente, né? E, enfim, mais cedo ou mais tarde serão impactados por isso também. Excelente. Dani, se quiser complementar também aí com o seu... Vou complementar aqui de forma bem breve, né? Eu vivencio isso aqui todos os dias, né? De ouvir relatos e pessoas com essas preocupações, né? De, poxa, como que a gente vai engajar os funcionários para poder participar disso? Como que a gente, né, engaja os stakeholders para abraçar a ideia? E eu acho que das experiências que a gente tem vivido aqui, né, quando a empresa engaja, né, a gente tem uma pessoa que levanta a bandeira, que abraça a causa, como o Jorge aí, né, que, pô, eu vou fazer mudar, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, mas vai acontecer. Então, acho que quando a gente tem pessoas, assim, apaixonadas, sabe, eu não sei o que eu vou fazer, mas alguma coisa eu vou fazer, eu acho que unir, né, todas as frentes, né, seja as pessoas dos cargos, né, de entrada, dos cargos, né, mais altos, enfim, a gente tem um sucesso no projeto muito bacana, assim, e acho que essa é a parte mais bonita de ver, que são esses rostinhos aí que vocês estão segurando aí para mostrar para a galera, mas esse acho que é o principal, né? Eu acho que é o que faz, é o que motiva, e é por isso que a gente trabalha todos os dias aqui
para construir projetos, e acho que isso também é uma outra coisa que acho que é legal pontuar aqui, fazer projeto de forma personalizada e customizada à necessidade da empresa é um grande diferencial também, né? Porque a gente tem diversas coisas aí no mercado de prateleira, né, que vocês podem acessar, tem internet, tem um monte de coisa que as pessoas têm acesso hoje em dia com, né, tecnologia, inteligência artificial, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode acessar, mas ter esse olhar para a base educacional e para esse pilar de desenvolvimento personalizado, acho que também traz um plus para o projeto, né, para o engajamento e para tudo isso que a gente conseguiu construir aí com o grupo. Vocês não estão vendo minha tela, né? Vamos ver já já. Se estiver transmitindo, a equipe técnica vai colocar aqui na tela. Agora, se não tiver... Deixa eu só ver se eu consigo vai ter que compartilhar novamente. Peraí, porque aí eu já fiz uma outra coisa aqui e... Todo mundo vai poder ver agora as fotos? Acho que está todo mundo na expectativa. Vai. Vocês veem minha tela? Está carregando? Sim, sim. Vê? Então, lembra que eu falei da questão dos 4? Esse aqui é o ciclo da transformação para a mentalidade ESG que nós estamos fazendo no Martins. Vocês reparem que tudo diz respeito a pessoas, né? No centro, a gente teve uma sacada que foi o seguinte: a gente sempre leva a agenda, a gente sempre leva o assunto ESG como uma agenda para gerar resultados sustentáveis para todas as partes interessadas, acionistas, colaboradores, fornecedores, clientes. E aí, do lado esquerdo, a gente tem falado assim, só que esse é um jogo de competências. Então, você tem que desenvolver a influência, a mentalidade estratégica, conhecimentos técnicos em sustentabilidade, você tem que saber o que é crédito de carbono, não tem jeito, é uma agenda que não tem mais volta, né? É altamente especializada. Você tem que ter alto foco em resultados e uma capacidade de aprendizagem rápida. Gente, eu estou aos 59 anos, eu estou aprendendo todos os dias e eu estou maravilhado. É como se eu estivesse voltando à minha adolescência, né? E do lado direito, tem algumas inteligências que precisa ser desenvolvida pelos adultos, pelo C-Level, por todo mundo, para poder entrar nesse jogo. Não é mais só QI que está no jogo, tem um aspecto de inteligência emocional, tem um aspecto de inteligência espiritual, inclusive, que é saber discernir o que é certo e errado, a questão de valores, e tem que ter inteligência sistêmica. O rodapé aqui mostra o framework do Martins. Então, eu quero deixar isso aqui como uma referência, e a gente está super aberto para a gente trocar, mas eu quero mostrar a bênção, né? Vocês conseguem já ver? Pelo amor de Deus, digam que sim. Agora sim, agora sim. Essa aí é uma das fotos mais lindas que a gente tem muito orgulho, porque a gente descobriu aqui que as pessoas não abriam a câmera, sabe por quê? A gente chegou a chorar quando viu isso. Porque a pessoa tinha vergonha de mostrar a casa dela, como ela é pobre, aonde ela está na comunidade. Então, assim, e a gente respeitou isso, tá? Mas vocês vejam o tamanho, mas a alegria da galera, desses meninos e meninas, de você... E essas pessoas, o que elas querem? Oportunidades. Então, a gente tem muito orgulho, e eu tenho uma surpresa que eu queria deixar agora para o final, que eu vou falar. Nós vamos fazer o primeiro programa de trainee a supervisores, coordenadores e gerentes na logística, porque o próximo passo dessa meninada, nós vamos bancar a faculdade deles, a de 2 anos, a tecnólogo em logística. Assim que eles concluírem, nós vamos fazer o primeiro programa de trainee com colaboradores oriundos desse projeto junto com a Alicerce, e nós vamos chegar com esses meninos até nível gerencial, dando de mão dada, nós não vamos deixar ninguém para trás. Agora, vocês imaginam como é que não está hoje, quando a gente fala assim, olha, vem aí a segunda turma do Alicerce, do projeto Alicerce Educação, que nós vamos fazer ano que vem. Tem gente dando cotovelada hoje para poder entrar nessa turma. Deixa eu eu vou parar o compartilhamento, para a gente voltar a se ver aqui e a gente falar um pouquinho do que isso representa para a gente. Isso é ESG na veia, legítimo, e de uma forma que é sustentável. Nós temos convicção que o desafio de todos nós é a requalificação. E eu só quero concluir a minha fala falando o seguinte: a gente pensa que a requalificação está na base, né? Nós temos gerentes, diretores, que se a gente não ajudar esses caras a se requalificar, eles vão ficar para trás. Porque o que tem hoje do choque de gerações, essa meninada que está chegando, cheia de gás, cheia de propósito. Você pega um diretor, um gerente que ainda fala em que, olha, lá no meu tempo, quando eu trabalhava lá na Mesbla, o cara não precisa nem o que é Mesbla, né?
Então, é algo sério, mas assim, o agradecimento que eu tenho que fazer aqui são aos nossos diretores, aos nossos acionistas, aos nossos conselheiros, que sempre nos estimulam, nos patrocinam e nos ajudam a encarar essa jornada de uma forma legítima e cheia de propósito, né? Nosso grande propósito é fazer com que o pequeno e médio varejista brasileiro possa prosperar, gerar resultado e impacto positivo nas comunidades onde eles atuam. Nós temos mais de 1.000 clientes. Vocês imaginam um pequeno e médio varejista que estão nos bairros se eles fizerem a mesma onda que nós estamos fazendo no Martins? É isso que nos estimula e que nos deixa bastante orgulhosos. Eu tenho aqui que fazer um agradecimento especial ao time do Alicerce, né? Eu vou te falar uma coisa, viu? Ô, gente, parece que só trabalha... O Alicerce tem um defeito de fabricação que é só trabalha lá gente boa. Então, a minha gratidão ao time também do Alicerce. Boa, Jorge. Isso que você falou do desenvolvimento de lideranças, né, que existe aí às vezes um desenvolvimento ali que a gente precisa também dar foco para essas pessoas, né, que às vezes também estão com essa base educacional ou até de inovação ali, né, de novidades. Isso também saiu no nosso relatório de tendências, eu sempre gosto de trazer os dados de lá, que 90% das empresas vão investir em desenvolvimento de lideranças, estão investindo nisso. E talvez se a gente começasse a olhar aí para essa base educacional, para esse começo, né, para essas pessoas que estão ali entrando no mercado de trabalho ou não estão entrando e precisam entrar, a gente possa ter daqui a um tempo que esse não seja mais a prioridade, né, de gestão de pessoas. Os líderes já estejam aí muito bem desenvolvidos e preparados para o mercado. Aline, para requalificar, eu preciso ter uma capacidade de interpretação de texto, que é básico, e tem que ter raciocínio lógico um pouco mais apurado. Para eu aprender sobre dados, não tem outro jeito, né? Aí você pega uma geração que chega, que só fala no WhatsApp, não sabe escrever, hoje, tanto é que o Enem hoje o peso de redação é altíssimo, e eu pego um cara do Baby Boomer, que ele fala assim, não, esse negócio de e-mail, tem gente que não sabe, não, me manda meu informe de rendimento por e-mail. Eu falei, cara, é só você entrar no app, nós temos que estar disponível para você. Ah, mas é que esse negócio de tecnologia vai ficar para trás, vai ficar para trás. O legal é a abertura, o mindset das pessoas. Para nós aqui não tem idade, que tenha mindset adequado à realidade de hoje, sabe? Então, acho que é muito, muito, muito sério. Nós temos liderança que não sabe escrever um e-mail, gente. A gente sabe disso, né? Porque ele também vem de uma base educacional muito pobre. Hoje você tem faculdades que R$ 29,90 por mês. Que qualidade que tem? Não tem qualidade. Então, a gente está muito, muito... E isso está reverberando, assim, a gente, na nossa empresa e nas pessoas que a gente troca. Provavelmente aqui, a gente também, nessa troca, a gente também está aprendendo muito, mas, assim, a gente tem convicção que requalificação é talvez o desafio do século, né, nas empresas. Com certeza. E tem uma pergunta interessante aqui do Luiz Roberto, se puderem colocar aí na tela, que pensando aqui agora nesse papo que a gente está tendo, como tem desenvolvimento de liderança, requalificação como um boom aí de interesse das empresas, eu acho que seria legal a gente comentar se o S, né, se a parte da educação, ela acaba sendo um pouco mais palpável para as empresas e consegue ser uma porta de entrada aí até melhor para o ESG dentro da organização. Ou se vocês sentem que ainda não tem muito assim, essa clareza se é o S, se é o S, se é o G, ou se acaba sendo um pouco de tudo. Eu vou falar uma frase para deixar as meninas falarem. É o seguinte, vai ser pela dor ou pelo amor. É questão de sobrevivência. Não tem jeito. As pessoas vão aderir quando perceberem assim, poxa, se eu não entrar nesse jogo, eu vou ficar para trás, vou começar a ter dificuldade de emprego, vou ter dificuldade de remuneração. É simples. As pessoas estão se engajando. Agora, tem gente que vai levar mais tempo para compreender que a ficha cair vai levar um pouco mais de tempo. Super concordo com o Jorge, e aqui tá, talvez eu falando de um ponto de vista um pouco mais técnico, tá? A porta de entrada vai depender da empresa, vai depender do setor da empresa, né? Vou falar um palavrão aqui, vai depender da materialidade, da gente entender aonde aquela empresa impacta mais, né? Aonde ela é impactada mais. Então, assim, eu acho que não existe receita de bolo. Né? Acho que a única receita vamos começar. Né? A gente aqui viu um caso que eu acho super estruturado, que é incrível, né? E acho que tem que servir de exemplo, e aí todas as empresas queiram, tenham a disponibilidade de fazer a mesma coisa. Mas quando a gente pensa em empresas pequenas, simples, né? Estou pensando assim, poxa, isso é super legal, mas minha empresa tem 5 funcionários, por onde que eu começo, o que eu faço, isso aqui é só para empresa grande?
Não, não é isso é mentalidade, né? Isso também Exato. tem essa questão de mindset, do que a gente está falando aqui. Sempre é possível fazer, né? Tem empresas que não podem contratar uma outra empresa, mas tem funcionários que se disponibilizam a dar aulas de inglês, por exemplo, ou de um outro idioma no momento do almoço. Tem empresas que têm, é pequenininha, mas tem lá um refugiado que trabalha e pode dar uma aula de espanhol, uma aula de outro idioma. Então, a gente tem várias formas de fazer as coisas, né? O que eu acho que a gente não pode é colocar aquela barreira, não dá porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, sempre dá. Né? A questão de vontade, de ser genuíno, de olhar e ouvir as pessoas. Né? Acho que essa é sempre ouvir as pessoas, ouvir suas partes interessadas. E, gente, aí não tem como não acontecer. Porque estamos juntos, né? Vivemos juntos nesse planeta. Não tem como as coisas não acontecerem se as pessoas forem ouvidas. Está todo mundo a fim de colaborar de alguma forma. Então, não deixem de começar. Muito bom. É um pouco disso mesmo, né? Concordo com vocês. Acho que é um pouco de escutativa mesmo, né? A gente tem que ouvir um pouco, né, do momento, de como que essa está aí se comportando, né, no mercado, mas eu acho que todas as frentes são importantes, né? A gente aqui apoia muito a questão do S, que é o social, né? Porque a gente acredita muito que esse movimento traz resultados mais rápidos para as empresas, né? E a gente faz isso, como o comentou aí, de forma muito mais acelerada, né? Então, acho que tudo é possível, né? Desde que tenham pessoas empenhadas, engajadas em querer fazer, em querer acontecer. Como a Roberta falou, acho que o principal é a gente ter pessoas engajadas a construir algo de forma extremamente genuína, né? E o resto acho que é consequência, né? A visibilidade para o mercado é consequência, o engajamento, né, dos colaboradores é consequência dessas ações, tudo o que a empresa faz, né, dentro desses pilares acaba se tornando, voltando para o bem, né? Então, volta como boas consequências e são sementinhas, né, que a empresa vai plantando aí no entorno e vai colhendo bons resultados e bons frutos no longo prazo, né? Que eu vi muitos comentários aqui também falando sobre cobrar do governo, né? As questões de acesso a uma educação de base de qualidade dentro das escolas públicas. Mas por que não, né? A gente não contar também com as empresas que estão no entorno dessas escolas públicas, né? Para mudar um pouco da realidade disso, assim. Então, acho que é muito disso que eu faço aqui todos os dias, né? Tentando desconstruir um pouco dessa ideia, né? Da gente se unir enquanto uma nação mesmo, para poder, de fato, dar mão e juntos conseguir mudar a realidade da educação. Acho que a gente tem que cobrar, sim, das autoridades, né, do governo, com certeza, mas por que não, né, cada um fazer um pouquinho, como a Roberta falou, eu não tenho grana, mas eu posso, né, ser voluntário, eu posso dar uma aula, eu posso, enfim, acho que tem inúmeras possibilidades aí de cada um fazer uma parte e de, num final, a gente conseguir construir aí uma grande harmonia, né, e uma nação muito mais próspera. Legal, muito boas essas dicas. Espero que o pessoal em casa esteja se inspirando também. Eu gosto muito de uma coisa que a Roberta fala, que é isso, né? Não importa onde vai começar, como que vai começar, simplesmente comece, né? E aí o pessoal aqui, muito rápido, já colocou aqui no chat um quiz que a gente tem lá no site da Geração Social, geraçãosocial.com.br, que fala um pouquinho para você ver em que parte da jornada você está, né? Para você identificar. Está lá no início? Não interessa, né? A gente tem aqui os passos que você pode começar. Está no meio? Tem coisas que você pode melhorar. Está avançado, dá para fazer aí um projeto, às vezes, até maior, de mais impacto, né? E chegar aí, quem sabe, um dia e apresentar um case desses maravilhoso, como o Jorge apresentou aqui. Então, muito legal, espero que todo mundo esteja aí aprendendo bastante. E já que estamos falando de aprendizado, né, a gente tem aí mais ou menos uns 25 minutinhos de conversa.
Nesse tempo, eu acho que é muito importante, depois a gente pode abrir para perguntas também, não sei se vão surgir aí mais dúvidas, falar um pouquinho da parte prática mesmo, assim, de dicas, ou até de cases aí, de ideias, né, que fujam um pouco aqui do que a gente já apresentou também, de como que as pessoas podem iniciar, seja pela educação, seja por outras vias. Mas, assim, alguns exemplos práticos de como que as pessoas estão iniciando, como que as empresas estão iniciando. A Roberta já trouxe ali alguns exemplos, mas acho que seria legal. Sempre a parte prática, ela atrai muitas pessoas, né? Porque dá para adaptar ali, dá para fazer uma adaptação e trazer para dentro da sua empresa. Então, vou deixar aí para vocês, quem quiser, quem tiver um case para comentar, comece, por favor. Eu poderia falar sobre, eu quero pegar um gancho no que a Roberta falou, vamos imaginar que seja um empresário que tenha uma lojinha, que tem 4 funcionários, exemplo. A mentalidade dele, se ele quiser realmente começar, a primeira coisa que ele fala é assim, bom, se eu tenho 4 empregados, eu tenho que cumprir legislação trabalhista. Então, eu já tenho um monte de coisa que você faz relacionado ao social. É só você descobrir o que é dentro dessas ODSs, um exemplo só, né? O que conversa com a ODS. Beleza. Quando você termina o social, eu falei, poxa, mas o que eu posso fazer para o ambiental? Vou dar um exemplo simples. Todo empresário com 4 funcionários, ele deve ter água onde as pessoas trabalham, né, no estabelecimento comercial dele. Aqui no Martins, quando eu cheguei em 2019, o que a gente tinha, sabe aqueles dispensers de copinho de plástico? A gente acabou com aquilo, o que a gente fez? Compramos uma caneca, fizemos a conta. Quanto custa copinho de plástico um ano inteiro? Custa, sei lá, 100 mil. Uai, mineiro, né? Uai, vamos comprar então 30 canecas que sai por 20 mil. E a gente tira os copinhos de plástico, que a gente ajuda o planeta. E todo mundo aqui no Martins, a gente não usa copo plástico aqui. Todo mundo tem sua caneca. Aí você fala assim, uai, aí o mineiro, mas vai aumentar o consumo de água. Eu falei, então caneca não é uma boa. Vamos comprar uma squeeze. Pronto. Que não é de plástico. Então, existem ideias que são sustentáveis, ajudam o planeta e ainda diminui o custo do empresário, mesmo ele tendo só 4 funcionários. Por isso que é tão importante a gente ter trocas, porque tem um monte de coisa. Você quer ver outro exemplo? Os funcionários vão ao toalete. Eles entram e apagam as luzes? Não. Então, tem uma educação que você pode trazer para o colaborador, pode fazer uma campanha de diminuir a conta de luz e de água e dar uma coparticipação para eles, algum mimo para eles. Então, assim, tem um monte de ideia criativa que faz com que, mesmo esse pequeno empresário, ele tenha essa mentalidade, porque ele fala, poxa, eu estou pensando no planeta, estou pensando em mim, estou pensando no funcionário, ou seja, por isso que é uma agenda de stakeholder, ou seja, de todas as partes interessadas, todo mundo ganha. Então, eu acho muito rico isso, porque vai gerar em nós uma criatividade que a gente nunca teve. A gente nunca teve. A gente fazia reuniões, era aquele monte de reuniões, e tinha que marcar, agora é tudo online, então também tem aqui uma questão de oportunidades. Eu acredito muito, gostei muito do que a Roberta falou, porque o desafio não é só da grande empresa, o desafio é da pequena empresa, mas o ponto principal é a mentalidade. Quando tem um empresário que fala assim, por que eu tenho que entrar nessa agenda? Sabe o que eu falo para eles? Eu tenho falado isso porque eu faço parte do comitê da ABAD, que é a Associação Brasileira de Atacadista Distribuidor. E o que mais tem lá é empresário que tem 10 funcionários, um estabelecimento pequeno. Eu falei, você gosta de ganhar dinheiro? Gosto. Você quer continuar o seu negócio? Gosto. Então, você tem que entrar na agenda, porque senão você vai quebrar. Se você não entrar nessa agenda, a geração que está chegando, as pessoas, os clientes estão mudando, falou, pô, Jorge, eu preciso aprender mais sobre isso. De novo, o aprendizado. Eu acho que isso é muito rico e eu não vejo. E o que é bom, a boa notícia é que tem muita gente aderindo cada vez mais, de uma forma não apressada, mas de uma forma de convencimento. Nós que estamos aqui, provavelmente, somos influencers, né? A gente está aqui para influenciar, por isso que tem que ter o conhecimento adequado para poder influenciar qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de empresa, ela vai ser necessário ela estar nessa agenda. E tudo isso é educação, né, Jorge? Como você comentou aí. Parece que a educação é só para a base, né? Parece que a educação é só para a base, não é, para a cadeia toda. Na verdade, gente, desculpa só estender um pouquinho. A maior pessoa que precisa ter aprendizagem são os conselhos de administração, tá? Porque ali tem uma série de pessoas jurássicas, de outra época, que falam, isso aí é bobagem, não sei o quê. Graças a Deus, o nosso conselho aqui só tem conselheiro e acionista com visão de negócio, visão de futuro. Graças a Deus. Mas, de novo, é uma influência que vem de baixo para cima, de cima para baixo, não importa, mas é a influência que, na prática, que a gente está discutindo aqui.
Até aproveitando, Jorge, daí falando de bons exemplos também, né? A gente está vendo um movimento lá na geração social e hoje a gente tem alguns clientes que acho que é incrível, que eles estão trabalhando a cadeia de fornecedores, né? Então, eles nos contratam para ajudar a apoiar os seus fornecedores, que são pequenos, a entrar nessa agenda. Então, acho que, enfim, sempre tem espaço para fazer, né? E eu acho que essas empresas que são maiores e que têm essa possibilidade de aí educar o fornecedor, né? Porque isso é uma coisa assim que para mim sempre me toca muito, né? Às vezes a gente olha muito para dentro da empresa, então, não sei, vamos fazer um trabalho de ação afirmativa para mulheres. Mas o pessoal de compras não está lá olhando, né? Quantas empresas eu tenho aqui que são empresas fundadas por mulher, né? Então, desassociam as coisas como se os assuntos fossem pequenos bloquinhos e não transpassassem a organização toda, né? E no final das contas, ali, aquele fornecedor que é pequeno, né? Aquele fornecedor que só vende para a sua empresa, que depende da sua empresa, olha o trabalho que a gente pode fazer de educação, né, com essas pessoas para permitir que eles cresçam e se desenvolvam, né? Então, acho que a cadeia de fornecedor também vai ser, acho que talvez seja a grande contribuição que empresas maiores podem fazer também para a sociedade, né, para a comunidade. Concordo plenamente. E é uma questão de cultura, né, organizacional, né? É cultura. O ESG, ele não vem para ser um modismo. A gente está trabalhando, vocês estão vendo aqui atrás de mim nossos valores, né? Então, assim, a gente está trabalhando muito isso na questão de aprimoramento da nossa cultura. Nós não queremos mudar a cultura, a gente quer aprimorar constantemente a cultura. E eu acho que esses stakeholders, fornecedores, eles estão interessados nessa agenda, porque os fundos de investimentos, por exemplo, a gente lembra da brincadeira que eu fiz? É pelo amor ou pela dor, né? Por que uma empresa tem que entrar? Vamos voltar lá no empresário. Gostei, Roberto. Vamos voltar no empresário de 4 funcionários. Quanto você paga de taxa de juros hoje, meu amigo? Cara, meu capital de giro eu pago 10% ao mês. Pois é, se você tiver uma estrutura de ESG na sua empresa com 4 funcionários, vai passar a pagar 1% de taxa de juros. Você sabia disso? Uai, não sabia não, é? Então, os bancos vão me emprestar dinheiro mais barato se eu comprovar que eu tenho sustentabilidade na minha gestão. É pelo amor. Simples assim, né? É sempre pelo amor, não tem problema. Agora, e tem gente, na nossa família tem gente que é cabeça dura, não vai ter empresário de cabeça dura? Lógico que vai ter. Mas uma hora vai ter que se render. Não vai ter jeito. Esses dias aqui a gente teve até aproveitando esse gancho que você tinha falado, Jorge, e Roberta também, da cadeia de fornecedores, a gente teve algumas iniciativas aí no mês, né, do orgulho, a gente fez aí um webinar, tivemos também um artigo muito legal de uma consultora aqui do nosso ecossistema, que falava sobre isso de, né, você faz às vezes algumas ações e iniciativas dentro da empresa, e muitas vezes quem é contratado, quem está sendo qualificado aqui dentro da empresa tem um contato ali com o fornecedor, e essa empresa não está preparada para a diversidade, igual a empresa está. E aí acaba que a pessoa, o termo que ela usou foi, tem que voltar para o armário, muitas vezes. Então, assim, tem que preparar esse mercado também, sabe? Tem que preparar as pessoas e tem que dar essa educação para as pessoas, para que elas também estejam acompanhando ali as iniciativas, né? Todas as iniciativas de diversidade e inclusão, de meio ambiente, isso que você falou também dos copos, né? Isso também é educação, né? De mentalidade de sustentabilidade, do impacto da nossa vida ali no meio ambiente. Então, acaba que tudo, né? Todas as ações dentro das empresas, elas fazem parte do ESG, elas fazem parte de uma estratégia para as pessoas, né? E não dá para a gente ser uma ilha de prosperidade sozinho, né? Não dá para a gente. Nós estamos bem e todo o entorno está destruído, né? Isso não existe, né? Roberta e Aline e meninas, assim, uma coisa que é muito legal, assim, é o seguinte: você pratica ESG dentro de casa? Então, assim, é educação. Porque olha o tamanho da responsabilidade de uma empresa agora. Quanto mais eu educar o colaborador para ele fazer bem feito na empresa, eu vou demonstrar a ele que ele vai ter redução de despesa em casa se ele for sustentável. Então, assim, quantos de nós não reclamamos da bandeira vermelha com a energia? É só apagar a luz, gente. É só utilizar lâmpada de LED, não sei o que. Mas não dá. Beleza. Mas
a coisa começa, tudo parte pela educação. Porque quanto mais educação os nossos colaboradores tiverem, eles se beneficiam nas suas contas pessoais. Eles deixam de gastar menos energia. Tanto é que, assim, tem funcionário nosso que fala assim, Jorge, cortei copo lá em casa de segunda a sexta, só tem copo... O que você fez? Ele falou assim, eu comprei mais squeeze, meus filhos têm squeeze. E aí eu falei assim, mas é engraçado, porque você não lava copo, né? Você lava copo, mas você não lava squeeze. Só jogar uma aguinha, pronto, é a mesma pessoa. E é legal esse tipo de coisa, é muito legal mesmo. Então, assim, eu acho que nós temos uma avenida de oportunidades aí nos próximos anos extraordinárias, né? Educação. Porque educação é cidadania, né? A gente não pode, não existe cidadão, não existe país sem educação. A educação é libertadora, as pessoas exercerem sua cidadania, né? Exigir, ter os seus direitos, né? Lutar por seus direitos sem educação. Então... É dignidade, né? No fim é sobre dignidade, né? Que a gente está vivendo um momento que, assim, educação para a vida, para eu ser feliz e para eu poder me requalificar. Porque até então a pessoa estava numa profissão ou numa função que estava estável, né? Ela vai existir para o resto da vida. 80% das profissões relacionadas à tecnologia vão acabar nos próximos 2 anos, vão ser novas competências que serão necessárias. Então, você fala o seguinte, tem agora uma tecnologia que acaba com as tecnologias. Então, assim, não tem saída. Não vai ter como. E nós não estamos falando de educação da faculdade, hein? Ainda tem esse detalhe. Nós estamos falando igual pegando lá o Bill Gates, que é a grande referência, que os pais, professores de Harvard, ele falou assim, não, eu não vou ficar 7 anos numa escola, nem Harvard, não. Eu vou buscar o conhecimento que está aqui à minha disposição. Isso não significa que ele não gostava de estudar, que ele não gostava de aprender. Ele só não queria estar sentado num banco de faculdade. Quantos RHs hoje, a gente ainda continua com aquele princípio. Qual faculdade você se formou, hein? Eu falei assim, não, eu me formei numa faculdade de última linha, mas assim, eu já li livro tal, já fiz tal, tenho metodologia tal. O que interessa é as entregas que a pessoa tem, a capacidade que ela tem de aprender rápido. É isso que interessa, não qual faculdade que ela fez, necessariamente. Não estou dizendo aqui que faculdade de primeira linha não é importante. É importante, mas não é a última palavra, né? Sim. Umas coisas deixam de ser prioridade para outras virem, né? A gente tem que dar espaço, né, para conseguir olhar para essas coisas também, né? A gente consegue fazer muito uma reflexão sobre eu comigo mesmo e eu com os outros, né? Como que eu tô aqui, né? Tô me desenvolvendo, tô pensando em o que fazer aqui para me qualificar, mas da onde eu tenho que partir, né? O que é importante para mim, né? Então, acho que ter essa possibilidade de se desenvolver, né? De olhar para isso, acho que só progride, né? Só tem progresso aí. Sim. Daniela, e no meu caso aqui, eu tenho um time muito diverso, né? E assim, o que eu aprendo com essa meninada é só estar disposto a ouvi-los. Só estar disposto a ouvi-los. Assim como eles aprendem comigo, eu aprendo com eles. Então, nós estamos vivendo a era da troca. Assim, é muito legal. O Mário Sérgio Cortella falou uma vez o seguinte: o que você faz para ser uma pessoa mais diversa? Você gosta de ler o quê? Eu gosto de ler livros sobre RH. Tá bom. Você já leu um poema? Você já leu filosofia? Sai da sua zona de conforto, olha o mundo com outra perspectiva. Se você não quiser ler nada, converse com pessoas que pensam diferente de você. Conversa com um trans, com uma lésbica, com um gay, com um negro, com um índio. Cara, é uma riqueza. E tem gente ainda lá no século retrasado falando, não, eu sou tradicional, eu sou de direita, de esquerda. Gente, o mundo está aí, cheio de oportunidades. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo a época do aprendizado. E encontrar um alicerce, que é um baita parceiro que nos ajuda nessa jornada. Obrigada, Jorge, de verdade. O Luiz Roberto Montovani, ele falou uma coisa aqui que eu acho que faz muito sentido para tudo isso que a gente está falando, né? Que é dar materialidade às coisas do SG. E é isso, né? Eu acho que a dica que eu queria trazer aqui para todo mundo, né? É muito de começar nesse movimento de materializar, né? Então, vocês já estão aqui... É isso mesmo, Luiz Roberto. Perfeito. John Wagner,
se conectando com pessoas que estão aí todos os dias, né, tentando desenvolver esse papel do ESG na sociedade. Então, acho que o primeiro passo vocês já deram, né, que é se conectar com essas empresas, como a Great People, a Geração Social, o Grupo Martins e nós aqui do Alicerce. São essas empresas que geram esse grande ecossistema, né, de informação e oportunidade. E assim, mesmo que você não tenha o poder de decisão, né, sobre a estratégia do ESG aí na sua empresa, né, ou da forma como você atua como profissional de RH, enfim, eu acho que você pode participar desses ambientes, né, e ajudar a disseminar isso, como a Roberta e o Jorge falaram aí, né, dentro da comunidade de vocês, dentro da empresa de vocês, né, eu acho que esse impacto de trabalho é importante, né, para você ser aí principalmente um indignado, né, de querer fazer essa mudança. Acho que resiliência também é algo bastante importante dentro dessa temática. E, enfim, estou super aberta aqui também a trocas, né, seja para um bench, um café, ou mesmo para apoiar aí vocês numa construção de um projeto dentro dessa jornada. Vida longa, acho que a todos nós, né, o Grupo Martins, a Geração Social, o pessoal da Great People, acho que a gente está conseguindo aí trazer aqui uma boa reflexão aí para todo mundo. Não sei se a gente já... Eu tenho a oportunidade de contar o quê? De 10, claro. 20 segundos? 20 segundos? Temos, e depois a gente já vai para o fechamento. Vou pegar um gancho aqui do Luiz Roberto sobre a questão da materialidade. Eu vou tentar traduzir isso no mundo real e na ordem prática. Quando nós começamos a jornada do Martins, a primeira coisa que eu falei, a gente considerou isso como o item do radar estratégico, e a primeira providência que a gente fez foi fazer um diagnóstico, porque eu falei, gente, a gente tem 10 mil empregos, não é possível que a gente não esteja aderente à questão social. Fomos lá no Instituto Etos, contratamos uma consultoria em roda, e começamos a olhar nossas práticas do dia a dia com base nos indicadores Etos, que é uma referência hoje para você medir o seu nível de sustentabilidade. Qual foi a nossa surpresa? Nós tínhamos 56 iniciativas que conversavam com o ESG. Falei, gente, não precisamos fazer mais nada. Aí vamos agora ver a nota oficial. Nossa nota de escala de 0 a 10 foi 2. Aí eu falei, mas qual é a lógica? Sabe por que é 2? Porque vocês são tão discretos que vocês não divulgam as coisas boas que vocês têm dentro da empresa. Se vocês divulgassem, a nota já seria ali uns 5, 6, mais ou menos. Tem muita coisa para vocês aprimorarem. Mas você veja que, assim, ESG tem a ver com você prestar contas, divulgar o que você está fazendo. Então, agradeço super o posicionamento do Luiz Roberto, porque, assim, de fato, tem que mostrar o que está fazendo. Por quê? Todo mundo quer ver e todo mundo precisa reconhecer para que a gente possa criar uma corrente cada vez mais positiva no sentido de falar, olha, vale a pena e nós temos muito a ganhar com isso. O planeta, as pessoas e as empresas. Eu acho que essa é a minha forma de materializar exatamente o que o Luiz Roberto falou. Exatamente, tem que prestar contas. Só que antes de pensar em prestar conta, tem que ter legitimidade, tem que ter o propósito, ter inteligência de fazer um diagnóstico bacana e ter uma meta, uma ambição, né? A nossa ambição é muito bonita, assim. E nós vamos impactar pessoas, com certeza absoluta. 70 anos de história não são 70 dias, né? Com certeza. O webinar bom é esse, que as pessoas já vão ali sacando, já vão finalizando. Então, a gente já está indo aí para os minutos finais. A ideia realmente é essa de cada um da sua contribuição final, Roberta. Então, agora... Só vou... Beleza, vou complementar o Jorge, que já estava aqui porque, enfim... acho que dentro disso que o Jorge falou e que é muito importante, né? Dentro do compromisso ESG, fazer um diagnóstico, reconhecer o seu impacto, né? E isso vale para as empresas e para as pessoas. A gente impacta o mundo, as empresas impactam positivamente e negativamente. Então, sempre colocar tudo que a gente faz de bom, porque é importante, né? Isso cria benchmark, isso é exemplo, as pessoas levam isso adiante, mas também reconhecer onde a gente precisa melhorar, assumir compromissos em relação ao que a gente vai melhorar,
né, que esses compromissos sejam públicos, isso também faz parte da governança e faz parte aí da maioria dos relatórios de sustentabilidade, a gente saber, a gente ainda não é bom aqui, mas a gente está compromissado a mudar isso, a nossa meta é essa, e sempre relatando as melhorias que está sendo feito. Então, ter um diagnóstico, assumir seus compromissos e ter um plano de ação para poder chegar nesses compromissos, né? Eu acho que isso é fundamental. E não é difícil, é muita vontade de fazer, né? Genuína de querer fazer isso, como a gente faz com a gente mesmo, né? Todos nós causamos impacto, percebemos aonde precisamos melhorar e assumimos isso. Então, e dando um passo de cada vez, né, Roberta? Dando um de passo, cada não precisa vez, ser tudo ao mesmo tempo. certeza. Faz uma coisa legal, depois faz 2 coisas legais. Quando você vê, você está fazendo 5 coisas legais. Não precisa fazer 30. Ah, mas tem gente que faz 30. Tá bom, eu faço 5 muito bem feitas. As outras, e tá tudo bem. Agora, o que não dá é não fazer. Não, e exatamente. Tem muita coisa legal. É só você olhar na sua empresa. Tem muita coisa legal. Gente, quando a gente vai em empresa fazer diagnóstico, normalmente essa empresa fala, ai, mas a gente não tem nada, aqui a gente precisa começar do zero. Quando você vai ver, tem um monte de coisas. Elas só não estão relacionadas, ou muitas vezes é isso. É tão comum que a pessoa nem consegue ver como aquilo é incrível. Acha que é a coisa mais natural do mundo. E são coisas incríveis, por isso que também ouvir as pessoas e ouvir as partes interessadas é muito importante, porque tem coisas que a gente não dá valor e que as pessoas dão muito valor, ou que a comunidade, os fornecedores, enfim, dão muito valor, né? Então, ouvir, acho que sempre é o primeiro, é o segundo passo, né? Depois de um diagnóstico, ouvir todas as partes interessadas. Isso. Excelente, pessoal. Acho que assim, com essas 3 falas de inspiração, a gente pode encerrar aqui o nosso bate-papo incrível. Eu queria agradecer muito vocês, Daniela, Roberta e Jorge, por estarem disponíveis para compartilhar conhecimento, para inspirar e também para aprenderem, né? Como o Jorge falou aí, a gente também aprende muito aqui. Pessoal que está em casa, que está no escritório, sigam aí Geração Social, Alicerce Educação, Grupo Martins, Great People. Vamos continuar trocando, né? Vamos continuar se conectando e com certeza aí teremos mais momentos de troca mais para frente para a gente continuar se desenvolvendo. É isso, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, se vê gratidão. Na próxima. Pessoal, boa noite. Amei estar com vocês. Amei. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.